Galera, o Vasco segue no mercado aí tentando contratar jogadores para a temporada de 2023 e o Vasco teve uma recusa do time do Palmeiras pelo jogador Gabriel Menino, meio-campista do Palmeiras. Tudo indica que ele vai continuar no Palmeiras na próxima temporada, né? O valor aí da oferta do Vasco pelo Gabriel Menino girava em torno de 27 milhões de reais, mas o Palmeiras não tem interesse em negociar o jogador com o Vasco no momento. Lembrando que o Gabriel Menino teve um momento de baixa na equipe do Palmeiras, né? E mesmo assim, ele vai continuar na equipe, a equipe vai tentar valorizar o jogador para vender ele mais para frente aí com um valor muito maior do que a oferta do Vasco. Bora acompanhar aqui mais um F90 falando tudo sobre essa possível contratação aí do Vasco. Isso, aquela atuação monumental. De lateral direito, né? Lateral, Muitas vezes chamado de lateral direito. Foi para as Olimpíadas. Foi. E aí? Gabriel Menino, Cara, vocês também segurariam? Pouco dinheiro, né? É pouco dinheiro, sim, para um jogador ainda jovem. Fico com a impressão de que isso vai depender muito de como o Abel vê a margem de crescimento do jogador também. Sim. Porque vamos lembrar que quando chegou a oferta pelo Patrick de Paula, embora uma boa oferta, ninguém fez muita força. Então, assim, a impressão que passa é de que em algum momento o Abel se frustrou com a atitude dele, ele entendeu, né? E ele passou a trabalhar em dobro. E agora, se o Palmeiras segurá-lo, acho que o recado vai ser esse. Menino mesmo. A gente confia em você. A gente confia em você, mas... Até porque me parece que o Danilo vai sair, né? Acho que esse é um que já é muito cobiçado há algum tempo e que tem um mercado muito grande. Então, acho que passa por aí também. Talvez até se o valor fosse maior, se fosse uma proposta de fora, o Palmeiras pensasse menos. Sim. Mas eu acho que, por enquanto, vale a pena Confia ainda no Gabriel acreditar. Veron, por exemplo. né? Exato. Eu acho que aí entra, né, Prats? Agora tem um detalhe, Felipe. O valor é pequeno para a realidade do Palmeiras. Tem alguns clubes que com 27 milhões de reais, e como muitas E vezes... para o Vasco é um investimento importante. Sim. Muitas vezes alguns clubes que estão financeiramente numa situação muito difícil, muito complicada, esses clubes também passam ao mercado uma visão de que, olha, se chegar uma proposta que a gente pensa com carinho para vender, tem clubes que com 27 milhões de reais teriam vendido. Sim. Palmeiras não vendeu porque não precisa e não passa esse recado para o mercado. Então tem aquela história de você estar quebrado, mas fala para o mundo que está quebrado, todo mundo sabe que está quebrado. E o que por exemplo, o Hendrick, se tivesse num clube numa situação financeira ruim, podia oferecer metade do dinheiro que foi oferecido e vender. Claro, Ia vender. O Palmeiras pode tirar tudo. Vendido. E eu acho que tem a questão, né, Zé, que não é só a grana em si. 27 milhões de dinheiro é importante, mas que não vai mudar a vida do Palmeiras pelo momento. E que daí você abre mão de um cara que depois, pra você recuperar, você vai pegar esse valor e não faz muita coisa. Não é uma provocação, antes que alguém pense que é. Se essa proposta chegasse para um jogador do Corinthians, o Corinthians seria vendido. Sim. Tá? É só para entender um pouco da questão da realidade dos clubes. Sim. É isso, né? Não, mas é importante que o Gabriel Menino entenda. Porque nós estamos falando aqui de rejeitar uma proposta, né? Rejeição da proposta do Vasco, rejeitar, né, a proposta do Vasco, o recado que está passando para o mercado, isso e aquilo. Mas e o Gabriel Menino? Ele está entendendo isso? Ele entendeu o recado do ano passado, mas esse ano... Porque você tem que mudar a postura, você tem que mudar Nós o seu concordamos que comportamento. futebol, para jogar mais, ele tem. Sim. Isso parece que é uma coisa Então, unânime aqui, né? mas esse que é o grande problema, porque o Gabriel Menino, aquele que nós vimos quando ele subiu, já não é mais o mesmo. Mesmo quando ele teve a oportunidade agora no final, ele nunca foi aquele mesmo jogador. Então, assim, tem que rever determinadas coisas. O próprio Abel tem que ver, porque me parece que o Abel também teve, não digo certa resistência, não é isso, mas me parece que o comportamento influenciava muito nas questões, nas escolhas, né? Porque nós estamos vendo, o Patrick de Paula foi, o Veron, coincidência ou não, Sim. depois que machucou, isso aqui, depois que apareceu o vídeo lá, né, tomando um Gorosito. negocinho e tal, uma semana depois ele estava sendo vendido. O Gabriel Menino, você automaticamente pensa, né, nessa forma, ou seja, era uma questão comportamental. Mais ou menos eu estou tentando, não estou dizendo que ele estava na noite, não foi para a noite, não foi, ou bebeu ou não bebeu, não é isso. Eu estou dizendo em questões comportamentais, que você pode chegar no treino e não treinar bem, você pode não demonstrar para o treinador a confiança necessária para ele colocar, para jogar. Por quê? Porque você, tá bom, não estou nem aí. Às vezes você está pensando em outras coisas, problemas pessoais, problemas com família, Você a sabe gente disso, não sabe. o treinador cria, junto com os jogadores, é um dos objetivos, um perfil de ambiente que exige que o jogador se comprometa muito, algumas vezes nem tanto, e isso não acaba refletindo em campo. O do Palmeiras, só você ver as declarações, as entrevistas, o comportamento em campo, é muito alto.
Então o cara tem que estar ali muito inteiro. O Abel deixa muito claro o seguinte: você está atrapalhando o meu trabalho e, consequentemente, você vai atrapalhar o trabalho do seu companheiro que está ali do lado. Entendeu? Então você tem que ter essa responsabilidade, saber que eu estou trabalhando para todo mundo aqui, que ninguém é diferente, ninguém é mais especial. O próprio Dudu, que nós estamos falando que era o jogador do século, né, que quando chegou achou que tinha o posto garantido. 2, 3, 4, 5 vezes foi para o banco. Reclamou nas redes sociais, no dia seguinte estava no banco de novo. Por quê? Porque o Abel passou bem claro. O importante aqui é o time. Você é ótimo jogador, você é um jogador importante, mas aqui, ó, você tem que jogar com todo mundo. E aí o que aconteceu com o Dudu? Taticamente, fica lá aberto, ficava aberto. Fecha agora, ficava fechado. Agora você está livre para jogar. O Dudu entendeu isso. Espero que o Gabriel Menino entenda, não só para o Palmeiras. Não é. É para a carreira dele. Claro. É para a carreira dele, não é só para o Palmeiras, é para a carreira dele. O futebol passa muito rápido. Rápido. Quando ele tem o quê? 22 anos agora. Nós estamos falando de Gabriel Menino 3 anos atrás. É isso? Ele já tem 22, daqui a pouco 24, 25... 26, tá velho. Sim. Não, de super promessa. Sim, não, já foi. Mas o que eu estou dizendo, assim, para uma venda talvez maior, 50, 60, 26 anos, você já tá velho, você tá no limite. Agora ele tá no limite. Então é o seguinte, agora... Esse é o ano, né? Arrebenta, se concentra, pega isso daqui, vou aproveitar. Está num clube gigante. Tem uma história fantástica. Em relação hoje e a ao futebol possibilidade de brasileiro, é o clube mais ganhar. organizado do país, Sim, a possibilidade de ganhar títulos e se valorizar. É o máximo do técnico, né? Eu vou falar uma coisa assim que é. Mas eu já falei, né, na época que o mundo do Endrick iria mudar. E ele vai mudar e ele vai condicionar todo o Palmeiras agora. Se os jogadores do Palmeiras entenderem isso, o que vai ter de olhos ali do mundo para o Palmeiras, por conta da repercussão daquilo que o Endrick pode fazer. Né? O Endrick arrebentou assim, vou aproveitar essa fase. Vou dar uma caneta, vou fazer um gol, vou jogar bem, vou mostrar regularidade. É o novo Endrick. Entendeu? Não, eu falo, o cara vem para assistir o Endrick, a repercussão, e vem assistir você jogando. E assiste o Birner, assiste o Bertozzi. Então, ou seja, tem toda uma repercussão para todo o time do Palmeiras. 1 ano e meio para isso, né? E eu espero que o Gabriel Menino entenda isso. Esse é um ponto interessante do Zé. A gente tem mais um assunto do Palmeiras, mas eu acho que não pode passar batido o escudo que está na tela, o Bertozzi. O Vasco é uma nova fase. Acho que o discurso tem que ser parecido com tudo que a gente falou de Botafogo, no sentido de calma, tal. Mas eu estou gostando do mercado do Vasco, o que está dando certo e o que não está dando. Assim, o que eles estão tentando trabalhar ainda com... que é muito para a realidade recente do Vasco, mas não é assim, no investimento, vamos contratar, não. Mas assim, ela é o Pelé, e aí agora o Pedro Raul, que estava, e aí vem um Gabriel Menino, assim, eles estão tentando montar um time muito diferente do que o Vasco fez nos últimos anos. E, sobretudo, de acordo com a ideia do treinador que está chegando. Exato. Né? Então, por exemplo, por que o Léo é um cara que cabe? Porque é um cara que, para a saída de bola de quando joga nos times do Barbieri, ele é fundamental. A referência do Pedro Raul, o brasileiro que fez o Pedro Raul, e assim, é jogador de definição, de um toque, cara. É difícil achar, hein, posicionamento, antecipação. Cara, não vou comparar, tá? Mas é um cara, você ter o Pedro Raul, pode ser como foi pro Fluminense ter o Cano, por exemplo. É o cara que é o gol do 1-0, cara. Sim. É o gol que decide, é o gol que dá pontos. É jogador que você vai ver no final do ano, quantos pontos foram para a conta dele. Então eu acho interessante, assim, o trabalho, é claro. Paciência, né? Todo mundo começa o ano querendo a mesma coisa, depois você vai dimensionando os seus objetivos. Mas eu acho que a coisa está sendo feita com o pé no chão, de maneira inteligente e nos alvos certos, né? Nos alvos que vão melhorar o time. O Vasco tem como primeiro objetivo permanecer na primeira divisão. Para isso precisa montar um time, ou seja, a SAF vai gastar provavelmente mais dinheiro do que... O ano deve ser um ano deficitário, porém, olhando para frente para que o time consiga crescer, aumentar suas receitas, valorizar alguns outros jogadores, principalmente os jogadores da base, para que a SAF possa ter lucro mais para frente. E para manutenção de primeira divisão, eu acho que está sendo contratado um elenco que tende, a gente vai ter que esperar terminar o elenco do Vasco, terminar os outros elencos para a gente poder opinar com mais base, mas a tendência, por enquanto, é de um time que vai
sobreviver sem dificuldade se tiver um bom encaixe coletivo, um bom ambiente e tudo mais, quem sabe até brigar por vaga em torneio continental. Se o Pedro Raul conseguir repetir o mesmo nível de jogo do ano passado, lembrando que o Goiás não era um time que gerava volume de chances tão grande assim. O Léo, para mim, é o melhor zagueiro de São Paulo. O Léo é o melhor zagueiro de São Paulo. Léo vai bem, muito bem com a bola, jogador versátil, mais um que o Diniz valorizou, entre tantos jogadores que o São Paulo valorizou. É que quando o São Paulo tem alguma coisa que o Diniz valorizou, ninguém lembra. Né? Se tivesse alguma coisa que não funcionou, aí ia ser repetido 500 vezes. Você sabe como é que funciona, né? Você conhece. Quarto lugar do Diniz no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo é uma desgraça. Quarto lugar do Fluminense é trabalho heróico. Né? Assim que funciona. De qualquer forma, voltando à pauta do Vasco da Gama, né? Prato pediu para eu falar, não pude negar. Eu gostei muito. É mais forte. Prato pediu para eu falar. Então, resumindo, acho que o Vasco começa a construção de um jeito muito positivo. E pelo que você disse mesmo, eu concordo contigo. Para onde tem ido e não tem conseguido também, parece uma construção inteligente. E construção inteligente tende a dar certo. Sim. E aí eu acho que entra muito o discurso que você fez em relação ao Atlético Mineiro Cruzeiro. A compreensão do torcedor do Vasco, do momento. Diretoria também. A gente sabe que muitas vezes a torcida do Vasco, quando fica indignada, é com a situação política do Vasco, que tomara... A torcida carregou o time muitas vezes também. Nossa, pelo amor de Deus, Série D, principalmente. Eu já falei isso várias vezes. Mas que como o Vasco está há 20 anos assim, em baixa, a nova geração não faz ideia o que é o Vasco da Gama. E aquele empatezinho em Moça Bonita vai vir. Ele vai vir, não tem jeito. Esse vem. É isso. Então, vem pra todo mundo. Não, e vem mais de uma vez. O Vasco é muito gigante, fala aí, Zé. Não, então, eu também acho. Acho que a história do Vasco é... As pessoas esqueceram, Fantástica. não podem esquecer. Agora só vale lembrar... Sim, Vasco é um gigante. Tô falando da torcida, inclusive. Para que a diretoria estabeleça um contato com essa torcida, melhor. Também acho. Em termos de expectativa. Porque a expectativa é, quando você fala em SAF, é investimento. E investimento normalmente te gera aquela expectativa de títulos. Títulos, o time vai ser forte, o time vai ser... O time, por enquanto, nós estamos vendo o Vasco fazer ali as suas contratações, mas a gente não sabe como vai ser a liga. Se vai da liga, quanto tempo vai demorar, quanto tempo o Barbieri vai encaixar essa equipe. Né? Demora um certo tempo, mas só que a expectativa já é de um time forte no primeiro jogo. Espero que assim seja. Né? Mas se não acontecer, e aí por isso que eu falo que é importante, tem um Abelão para isso. Né? O Abel foi colocado para isso, para que estabeleça um contato com a torcida, para que entenda. Olha, a SAF não é o sinônimo de título imediato do Campeonato Brasileiro. Nem que vai ter um timaço, né? Não quer dizer que vai montar um time aí que vai... Nós estamos organizando isso daqui para justamente para nós voltarmos a ser o Vasco vencedor, o Vasco organizado, o Vasco sem dívida, o Vasco é uma empresa séria, não é mecenato. Então, assim, vamos estabelecer um contato para que amanhã ou depois nós não teremos que comentar, a torcida agride jogador, torcida entra no vestiário, torcida quebra carro de jogador, entendeu? Isso, acho que de uma vez por todas, precisa parar. Se nós estamos falando de SAF, de coisa séria, de um investimento, de uma administração profissional, a gente tem que entender e tem que passar essa imagem também, tem que passar esse contato para a torcida, que é passional. Que é passional. Esse é um dos grandes desafios da SAF que eu acho que tem que ter. Né? Porque vai chegar um determinado momento que a SAF fica dentro do clube e a torcida está fora. Só que a torcida entra. Sim. Né? Pela pressão, pela importância, por aquilo que a torcida no futebol brasileiro ela tem como representatividade. Mas esse negócio da comunicação é um problema dos próprios clubes. Eu canso de ver o time trazendo um jogador apenas razoável, mediano, que vai ser útil. Aí faz um vídeo, aí vai buscar o avô, que era torcedor do clube, com a fala do avô, a camisa, não sei o que, vai lá, cria ser uma expectativa enorme em cima do jogador, gera sei lá quantos cliques, rede social bombando, só que aí vem o campo, né? Na temporada, o jogador é razoável, entrega o futebol razoável, isso que é útil, mas passa a ser criticado porque vira uma decepção, porque a expectativa era maior. Muito grande. Eu acho que essa comunicação, inclusive, precisa ser bem feita pela SAF, como precisa ser bem feita pelos clubes que muitas vezes também falham nisso. Fãs de esporte, a gente vai para um rápido intervalo. Antes, só uma informação. Isso aí mesmo. O Zé Elias, como sempre, né, muito lúcido em seus comentários, falando sobre o Vasco e a SAF, né? O torcedor tem que entender que não é título imediato. SAF não significa que a equipe vai contratar jogadores de valores astronômicos e já vai começar ganhando tudo. Não é desse jeito que funciona, tem que ter calma, porque aos poucos, né,
a equipe vai se fortalecendo, não é à toa que já está contratando alguns jogadores que para mim são medianos, né? Jogadores assim, ou fora de série, jogadores caros, mas são jogadores que vão ajudar muito a equipe a se manter, né? Se manter na primeira divisão nesse próximo ano, né? De 2023, que o intuito principal da SAF nesse primeiro ano agora de 2023 é manter a equipe na primeira divisão e tentar fisgar uma vaguinha em alguma competição internacional, como uma Sul-Americana e a Libertadores, né, que seria um sonho, né? Aí depende muito da quantidade de vaga que teremos aí para o ano de 2024, vai depender muito do campeão da Libertadores de 2023 e o campeão também da Sul-Americana de 2023. Depende de todos esses fatores para assim termos aí um número de vagas alto, né? Teremos aí no caso 8 vagas se acontecer o que aconteceu nesse último ano de 2022. Galera, é isso aí, o Vasco segue tentando se reforçar para o ano de 2023 e deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre o Vasco e suas contratações para o ano de 2023.